Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje continuando o assunto de equações e inequações, eu vou resolver exercícios da nossa lista, aquela lista que eu postei na plataforma aí, tá bom? Essa lista aqui, ó. Certo? Tem 15 exercícios aqui envolvendo equações e inequações. Tem exercício que vai envolver seno de 4x, exercício que envolve seno de 2x, exercício que vai envolver uma equação do segundo grau, tá bom? Então, por isso é importante a gente entender esse tipo de exercício aqui, tá bom? Pessoal, então vamos lá. O primeiro que eu vou resolver da lista é o número 3, certo? Então, o exercício número 3 da lista diz que resolva a equação seno de 2x igual a 1. Então, ó, resolvendo a equação seno de 2x igual a 1, encontramos a primeira determinação positiva de x igual a... Pessoal, toda vez que ele não define o universo, então o nosso universo tem que ser o conjunto dos números reais, ou seja, aqui vai ter infinitas soluções. Uma coisinha que a gente pode fazer toda vez que ele utilizar um arco diferente de 1 unitário, então seja um x, um t, a gente pode fazer a troca de variável. Ó, se 2x é igual a t, isso implica que nosso x vai ser o valor de t dividido por 2. Então, eu tenho que o seno de t é igual a 1. Aí eu tenho que voltar no ciclo e saber aonde que o seno vale 1. Então a gente sabe uma coisa, 1 é no π sobre 2. Então, ó, vocês precisam recordar do ciclo trigonométrico. Lembrando que nas aulas anteriores eu falei a respeito do ciclo, das simetrias e da tabelinha, né? Do 30, 45 e 60. Então, ó, o que acontece aqui? A gente sabe que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de centro 0, 0 e raio unitário. Aqui, então, eixo X, eixo Y. Certo? Tá, então, o que a gente tem aqui, ó? Os pontos. Os pontos têm coordenadas. O A, coordenada 1 e 0. O ponto B, 0 e 1. O ponto A' de coordenadas menos 1 e 0. O ponto B' de coordenadas 0 e menos 1, certo? Como o valor de seno é y, ó, o y aqui vale 0, o y aqui vale 1. Que é exatamente no π sobre 2. Então, com isso, eu tenho que t é igual a π sobre 2 mais 2kπ. Ou seja, toda vez que eu percorrer uma volta e voltar no π sobre 2, não importa se esse sentido é o sentido horário ou anti-horário, o seno vale 1. Só que ele quer saber a primeira determinação. Ele fala, ó, a primeira determinação positiva de x é... Então, o que a gente vai fazer? Mas é a primeira determinação positiva de x. Como a gente tem aqui t, a gente vai precisar retornar a variável. Retornando, a gente vai ter que o nosso x é igual o valor do t dividido por 2. π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. Mais 2kπ dividido por 2, kπ. Então, ó, x são arcos da forma π sobre 4 mais kπ. Para encontrar a primeira determinação positiva, basta atribuir k igual a 0. Então, para k igual a 0, x é igual a π sobre 4 mais 0 vezes π. Então, com isso, x é igual a π sobre 4. Ok? Então, pessoal, a resposta da questão 3 é letra C. Certo? Só isso, pessoal. Então, vamos lá na próxima. Pessoal, questão 4 agora. Ó. Na questão 4, o cara fala assim, se x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90 graus, e seno de x, ou seno de 4x é igual a menos raiz de 3 sobre 2, um dos possíveis valores de x é... Então, gente, o cara afirmou na questão 4 que seno de 4x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. E o x, ele está no intervalo que é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90 graus. Ou seja, ele forneceu o universo agora em graus.
Então a gente pode resolver em graus? Posso. Então aí olha o que acontece. Se 4x é igual a t, então isso implica que o nosso x tem que ser igual ao t dividido por 4. Então, eu tenho que seno de t, porque eu troquei o 4x por t, né? Então, com isso, o meu seno de t é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Seno negativo. Então, ó, volta de novo no ciclo. Vamos procurar aqui. Então, desenhando o ciclo. Então, agora eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, x, y. Eu sei que o seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, ó, eu tenho que o seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, eu preciso encontrar quem são esses arcos. Então, o que a gente precisa? Para encontrar um arco do terceiro, eu preciso saber primeiro quem que é o valor do alfa. E depois eu faço a simetria em relação ao centro do ciclo. E depois eu calculo a simetria para encontrar o arco do quarto quadrante. Gente, para encontrar o arco do primeiro quadrante, é só desconsiderar o sinal de negativo e pensar aonde que o seno vale raiz de 3 sobre 2. Como o cara colocou em graus, raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Então eu tenho que esse arco aqui vai ser o arco de 60 graus. O arco do terceiro tem que ser 180 graus mais o alfa. Então, 240. O arco do quarto quadrante é 2π menos alfa, então é 360 graus menos o alfa. Isso aqui tem que ser igual a 300 graus. Só que a minha resolução é, eu quero que o seno de t seja igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, isso implica que o meu t ele vai ter que ser igual a 240 graus, que é o arco do terceiro quadrante, mais 360 graus vezes K. Ou o meu T tem que ser igual a 300 graus mais 360 graus vezes K. Certo? Só que esse aqui, pessoal, é os valores para quem? Resolução em T, né? O meu exercício é em X. Então, agora a gente precisa retornar a variável, certo? Então, eu tenho que, no lugar do t, eu vou colocar o x. Então, o x é igual a quem? O valor de t dividido por 4. Então, 240 dividido por 4, certo? Vai dar 60. Então, é 60 graus mais 360 por 4 dá 90. Então, vai ficar 60 mais 90 graus vezes k. Ou x tem que ser igual a 300 para dividir por 4, 75 graus, mais 360 por 4, dá 90 graus vezes K. Então, essa aqui seria a solução para infinitas voltas. Só que ele perguntou uma das soluções no intervalo entre 0 e 90. Para isso, eu posso atribuir um valor para K. Quando eu jogo K igual a 0, isso implica que eu tenho que o X vai ser igual 90 vezes 0 vai dar 90. Então, sobra apenas 60 graus. Ou x igual 90 vezes 0 dá 0, sobra 75. Então, uma das respostas possíveis é que x seja 75. Então, é essa a resposta aqui, que deu a letra C. Certo, pessoal? Então, ó, lembra disso. Eu troquei a variável 4x por t, encontrei as soluções em função de t, depois eu retorno. Então, por isso que é importante escrever aqui já, ó, x é o valor de t sobre 4. Então, eu preciso pegar toda essa solução e dividir por 4. Tá bom? É isso aí, pessoal. Pessoal, exercício 5 agora. O número de raízes da equação 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x mais 1 igual a 0 no intervalo
aberto em 0, aberto em 2π, é... Então tá, então aqui ele forneceu a equação. 5 vai ser então, eu tenho 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x mais 1, isso igual a 0. E x pertence ao intervalo. Então, x pertence ao intervalo aberto em 0 e aberto em 2π. Então, quer dizer que eu não posso considerar nem o 0, nem o 2π, tá certo? Ele pergunta o número de soluções. Pessoal, olha aqui. Eu tenho a variável cosseno elevado ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Se cosseno de x é igual a t, temos. Eu posso ou não fazer a troca. Não vai fazer diferença, tá bom? Mas, só para ficar bonitinho aqui, eu vou trocar por t. Então, com isso, a minha equação vai ser 2t ao quadrado mais 3 cosseno. Aí, no caso do cosseno, vai ter ct, né? Mais 3t mais 1. Isso tem que ser igual a 0. Cair na equação do segundo grau. Então, eu calculo o delta. O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 2 é 8. Com isso, o delta é igual a 1. Certo? Delta positivo significa que eu tenho duas raízes reais e distintas. Tá. Agora, eu vou ter que t é igual menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes o valor de a. 2 vezes 2, 4. Com isso, eu tenho que o meu t' é igual. Menos 3 com 4 vai dar menos 2. Menos 2 por 4 vai ficar, divide por 2, vai dar menos meio. Depois, eu tenho que t, duas linhas, vai ser igual. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 4 por 4, menos 1. Então, eu tenho aqui duas raízes. Tá, só que eu encontrei o valor de t. E eu quero encontrar a solução para o cosseno, não é? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar a variável. Então, retornando. O que a gente trocou? A gente trocou o cosseno de x por t. Então, agora, eu tenho que o cosseno de x tem que ser igual a menos meio. Então, cosseno de x é igual a menos meio. Ou o cosseno de x é igual a menos 1, certo? Agora, aonde o cosseno é negativo? Cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrantes, não é isso? Então, pessoal, vamos fazer um ciclo aqui e vamos analisar as possibilidades. Então, desenhando aqui, eu vou ter o ciclo trigonométrico, que é uma circunferência de raio unitário e centro no 0, 0. Ó, pessoal, beleza. Então, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, cosseno negativo. O cosseno, então, é x. O cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. Tá, primeira coisa, esqueça o sinal de menos. Para encontrar quem? Encontrar quem que é o alfa. Então, o cosseno vale meio. Como aqui está em radianos, a resposta é radianos. No π sobre 3, que é os 60 graus. Π sobre 3. O simétrico ao π sobre 3, no segundo quadrante, então tem que ser o π menos o alfa. Π menos π sobre 3. Aí eu tenho 3 vezes π, 3π. 3π menos π vai dar 2π sobre 3. O arco do terceiro quadrante, ele tem que ser simétrico em relação ao centro do ciclo, que é o π mais o alfa, que é π sobre 3. Com isso eu tenho 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, que vai corresponder a 4π sobre 3. Então, ó, para a primeira aqui, cosseno de x igual
a menos meio, x tem que ser igual a 2π sobre 3, ou x tem que ser igual a 4π sobre 3. Tá, não precisei somar 2kπ. Não precisei porque ele deu um intervalo, que é de 0 a 2π, e a variável é apenas 1x, tá certo? Então, por isso não preciso. Então, eu tenho aqui que uma solução é o 2π sobre 3, a outra solução 4π sobre 3. Agora, falta definir aonde que o cosseno é menos 1. Então, pontos, ó, ponto A, coordenadas 1 e 0. Ponto B, 0 e 1. O A', menos 1 e 0. E o B', 0 e menos 1. Como o cosseno é x, então ele vale 1, vale 0, menos 1. Então, o cosseno vale menos 1 em π. Então, com isso implica que x é igual a π. O conjunto solução, então, dessa expressão seriam os números. O 2π sobre 3, o π e o 4π sobre 3. Certo, pessoal? Com isso, eu tenho 3 soluções. Resposta, letra D. Então, nossa resposta, letra D. Certo, pessoal? Então, ó, uma equação de segundo grau, onde eu posso fazer a troca de variável, acho as raízes, retorno a variável e calculo através do ciclo. Ok? Aí, pessoal. Pessoal, próxima questão vai ser de número 6. Aqui diz assim, o conjunto de solução da inequação 2 seno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 maior ou igual a 0 no intervalo de 0 a 2π é... Então, agora eu tenho uma inequação, né? Então, na questão 6, eu tenho que 2 seno ao quadrado de x, 2 seno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1. Isso tem que ser maior ou igual a 0. E x pertence ao intervalo aberto em 0 e fechado em 2π. Quer dizer que eu posso considerar o 2π, mas não posso considerar o 0. Tá, outra coisinha. Essa inequação, ela tem seno e cosseno. Então, eu tenho que deixar ou em função do seno ou cosseno. Então, o que a gente faz? Eu sei da relação fundamental, que a relação fundamental diz que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Eu posso isolar o seno aqui na relação fundamental. Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, agora eu posso substituir aonde está o seno por esse resultado. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu tenho aqui 2 vezes o valor do seno, que é 1 menos o cosseno ao quadrado de x, menos cosseno de x, menos 1, isso é maior ou igual a 0. Aplicando a distributiva aqui, a gente vai ter que 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos cosseno de x, menos 1, isso é maior ou igual a 0. Passando esse 2, somando, né, o 2 com menos 1, né? Então, eu vou ter menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos cosseno de x, mais 1, isso é maior ou igual a 0. Pessoal, caímos numa inequação do segundo grau. Tá, então vamos fazer o quê? Vamos trocar de variável de novo. Se cosseno de x é igual a t, temos. Então, estou afirmando que o cosseno de x vale t. Como eu tenho menos 2 cosseno ao quadrado, então eu tenho menos 2 t ao quadrado menos t mais 1 igual a 0, certo? Caímos, então, numa... Aqui tem que ser maior ou igual, né? Maior ou igual a 0. Em uma inequação do segundo grau. Para resolver uma inequação do segundo grau, a primeira coisa que a gente faz é calcular as raízes. Então, eu vou ter que calcular as raízes dessa expressão. Certo? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho, então, que o menos 2t ao quadrado menos t
mais 1, isso tem que ser igual a 0. Uma equação do segundo grau. Calculando delta, eu tenho que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, menos 1 ao quadrado é mais 1, menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8. Então, delta vale 9. Delta positivo significa que eu tenho duas raízes. Agora, preciso achar as raízes. Então, t é igual a menos b, certo? Então, menos vezes menos vai ficar mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes o valor de a. 2 vezes menos 2, dá menos 4. Com isso, eu tenho que o t' é igual. Eu tenho 1 mais 3, 4. 4 dividido por menos 4, vai ficar menos 1. Eu tenho que o t duas linhas tem que ser igual. 1 menos 3 dá menos 2. Só que menos 2 dividido por menos 4, vai dar para simplificar por 2, vai dar meio. Então, eu tenho aqui as duas raízes. Mas como eu estou resolvendo uma inequação, então eu tenho que fazer o estudo do sinal. Então, esse estudo do sinal da função. Eu traço a reta que representa o eixo x e marco as raízes. As nossas raízes, então, são o menos 1, que é a menor, menos 1, e a outra é o meio. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, eu tenho que analisar o a. O a é menos 2, né? O a é negativo. O a negativo determina que a concavidade fica voltada para baixo. Então, ó, a parte do gráfico que fica abaixo do eixo x, negativa, entre as raízes, nesse caso, é positiva, aqui negativa. O que eu quero nessa inequação? Eu quero que ela seja maior ou igual a 0. Maior que 0 é onde ela é positiva. Está aqui. Igual a 0 nas raízes. Então, eu posso fechar? Posso. Então, fecha no menos 1 e fecha no meio. Certo? Com isso, a gente tem que o t, então, assim, o t está entre esses dois números. Então, coloca o t aqui no meio, coloca as duas aberturas para a direita. Se a bolinha está fechada, ou seja, que pode ser igual a 0, eu coloco a barrinha aqui, ó, o tracinho de igual. Então, com isso, a gente tem que t tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a meio. Só que eu encontrei a solução para o t. E quem que é o meu t? É o cosseno. Então, o que vai acontecer na expressão? Eu tenho que ter que o cosseno de x, então, tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a meio, certo? Gente, então esse exercício aqui é bem parecido com aquele que a gente já resolveu na apostila, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos separar isso aqui em duas inequações. A primeira vai ser quando o cosseno vai ser maior ou igual a menos 1. E a segunda está aqui, quando o cosseno for menor ou igual a meio. Tá bom? Então, solução, primeira coisa. Então, solução gráfica. Pegando a primeira, então, aqui, que a gente está resolvendo, cosseno de x tem que ser maior ou igual a menos 1. Desenha o ciclo. Então, vamos mudar aqui. Desenha o ciclo. Os eixos aqui também. Pessoal, eixo x, eixo y, né? Então, eixo x, eixo y. Eu sei que o cosseno, ele vale menos 1 nesse ponto aqui. Certo? Menos 1 está aqui. Só que ele quer o quê? Ele quer que o cosseno seja maior ou igual a menos 1. Gente, o cosseno aqui vale 1. Onde ele começa? 1.
qualquer ponto que eu pegar aqui no ciclo, ou o cosseno é maior, ou ele é igual a menos 1. Então, essa aqui não tem problema, certo? A segunda expressão diz o seguinte, que o cosseno de x, a segunda, que o cosseno de x tem que ser o quê? Menor ou igual a meio. Tá, a gente pode aproveitar até o mesmo desenho e fazer isso aqui. Então, primeira coisa, aonde que o cosseno vale meio? O cosseno vale meio no π sobre 3. Então, eu vou marcar aqui de azul. π sobre 3. Beleza. Só que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. A resposta do quarto quadrante tem que ser, então, o 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5π sobre 3. Ok? O cosseno, ele está falando que tem que ser menor que meio. Aqui ele vale 1 e vai decrescendo. Ou seja, todos esses arcos que eu estou colocando de azul agora tem o cosseno menor ou igual a meio. Ou seja, bolinha fechada. Aí o quê? O que aconteceu? Aonde que existiu interseção entre as duas soluções? A interseção, então, vai ser solução. O x pertence aos reais. No caso da questão aqui, o cara colocou na forma de intervalo, né? Então, começa no π sobre 3, π sobre 3, e vai até 5π sobre 3. E aí deu resposta à letra C. Pessoal, então, ó, outro exemplo por aqui um pouquinho diferente. Era uma equação do segundo grau, eu substituí a variável, calculei as raízes, igual a gente faz numa equação do segundo grau, encontrei as raízes, fiz o estudo sinal. Depois que eu encontrei a solução para a variável t, eu troquei a variável t por cosseno, e aí encontrei duas inequações, cosseno de x maior ou igual a menos 1 e cosseno de x menor ou igual a meio. Resolvi as duas no mesmo ciclo, porque o que eu quero é a interseção das respostas. Então, aonde que teve vermelho com azul, que foi do intervalo de π sobre 3 a 5π sobre 3, isso é a solução da questão, tá bom? Pessoal, questão 13 agora. Ó, o número de soluções da equação módulo de seno de x igual a módulo do cosseno de x no intervalo de menos 2π a 2π é... Pessoal, essa questão aqui tem que tomar cuidado, hein? Então, questão 13. Vamos lá. Primeira situação, eu tenho módulo. O módulo do seno de x é igual ao módulo do cosseno de x. E x pertence ao intervalo fechado de menos 2π a 2π. O que significa isso aqui? Gente, de 0 a π eu tenho uma volta. De 0 a menos 2π é uma volta no sentido negativo. Então, isso aqui são duas voltas. Então, isso aqui representa duas voltas. Uma no sentido positivo, outra no sentido negativo. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá, resolvendo essa expressão, para eliminar o módulo, a gente vai ter, então, que seno de x vai ser igual a mais ou menos cosseno de x. Com isso, eu tenho duas situações. O seno tem que ser igual ao cosseno, ou o seno de x tem que ser igual a menos cosseno de x. Ou seja, seno e cosseno têm valores iguais, ou seno e cosseno têm valores opostos. Tá, no ciclo trigonométrico, é bem fácil da gente perceber que aonde que o seno é igual ao cosseno? A gente pode pegar a tabelinha, né? Do 30, 45 e 60 e verificar. No 45 graus, o seno é igual ao cosseno, certo? Que seria o próprio π sobre 4. Então, o cara não pergunta na questão quais são as soluções, e sim quantas são. Mas vamos lá, só para a gente poder analisar. Ó, seno igual a cosseno, então π sobre 4, que seria o
45 graus. Então, seria a resposta do primeiro quadrante. Alfa igual a π sobre 4. Seno e cosseno positivo. Só que eu tenho o arco do terceiro quadrante que o seno e cosseno são negativos. Ou seja, seria π mais π sobre 4. 4 vezes π, 4π, mais 1, 5π sobre 4. Agora, aqui eu quero, ó, se eu vou para o segundo quadrante, no segundo quadrante eu tenho o seno positivo, o cosseno negativo. Esse arco aqui vai ser o π menos π sobre 4. 4 vezes π, 4π, menos 1, 3. 3π sobre 4. Só que o seno e o cosseno têm sinais diferentes também no quarto quadrante. Aqui o cosseno é positivo e o seno é negativo. Do quarto quadrante é 2π menos π sobre 4. 4 vezes 2 dá 8, menos 1, 7. 7π sobre 4. Então, pessoal, ó, seno e cosseno com sinais iguais. Ou tem que ser no primeiro, ou tem que ser no terceiro. Seno e cosseno com sinais opostos. Um positivo, o outro negativo. Segundo e quarto. Então, para a primeira volta, no intervalo de 0 até dar uma volta completa e voltar em 2π, eu tenho 4 soluções. Andando no sentido que é o sentido positivo, que é o anti-horário. Mas se eu ando no sentido horário, que é quando os arcos são negativos, eu também tenho mais 4 soluções, que seria o menos π sobre 4, o menos 3π sobre 4, menos 5π sobre 4 e menos 7π sobre 4. Então, na realidade, existem quantas soluções? Existem 8 soluções no intervalo que vai de menos 2π a 2π. Tá certo? Então, a resposta é a letra C. Ok, pessoal? Bom, é isso aí. Pessoal, então por aqui a gente vai finalizar. Então, ó, próxima aula, função seno e cosseno, tá bom?